A tentativa da mídia agora de desestabilizar o governo é através do Carlos Bolsonaro e do Gustavo Bebiano, que é o ministro da Secretaria-Geral da União. Todo mundo está acompanhando esse caso aí dos candidatos laranjas, que supostamente o PSL teria pego candidatos para receberem fundo partidário para dar uma abocanhada nessa grana. Essa é a denúncia, não existe nada provado, está sendo investigado e a mídia conseguiu um elemento para poder reforçar essa denúncia, para dar a entender, olha só, eles estão se atrapalhando, estão dando declarações que não são iguais, então tem alguma coisa de errado nessa história. E o que aconteceu? O Gustavo Bebiano, o ministro, deu uma entrevista para o Globo e foi replicada aí por diversos veículos de comunicação, inclusive o antagonista. Ele disse que não havia crise nenhuma, que não tem problema nenhum, que não vai pedir demissão, que em nenhum momento foi ventilado a demissão dele e que, para demonstrar que não havia crise nenhuma, ele havia se comunicado com o presidente 3 vezes naquele mesmo dia. E daí a confusão começou quando Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro, disse que era mentira que o Gustavo Bebiano havia conversado 3 vezes com o Bolsonaro naquele dia, porque ele estava internado, e aí postou um áudio do próprio Bolsonaro, né, mandando para alguém dizendo que não vai falar com ninguém porque ele não está podendo falar. Quer dizer, como uma prova de que aquilo era mentira, de que aquela matéria estava mentindo. Gustavo, tá complicado eu conversar ainda, então não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. E estou em fase final aqui de exames para possível baixa hoje, tá ok? Boa sorte aí. Só que essa busca incessante por manchetes que vão dar cliques gerou essa confusão toda. O que aconteceu de verdade? O Gustavo Bebiano em nenhum momento disse na imprensa que conversou com o Bolsonaro sobre esse caso dos candidatos laranjas. Ele conversou com o Bolsonaro por troca de mensagens, porque o Bolsonaro não estava podendo falar. Ele conversou por troca de mensagens questões do governo normal. Cancelamento de agenda, não sei mais o que. Quando Carlos Bolsonaro diz que o ministro mentiu, e quando o Bolsonaro na Record também diz que isso é uma mentira, na verdade eles estão dizendo que não houve essa comunicação com Gustavo Bebiano a respeito desse caso de laranjas, mas não significa que eles não tenham se comunicado sobre outros assuntos, como por exemplo, cancelamento de agenda. Então não há mais o que dizer, meus amigos. Foi uma confusão feita por culpa da mídia que fica atrás de manchetes, então fica jogando um monte de merda. Acabou rolando uma má interpretação e eu devo dizer, meus amigos, a última coisa que eu quero é que nós joguemos o jogo da esquerda. E por que eu tô falando isso? Há um tempo atrás, a mídia começou a ventilar de que o governo precisaria de um porta-voz, porque o Bolsonaro estava falando muita besteira, estava rolando desencontro de informação do Paulo Guedes com o Bolsonaro, e eu sempre defendi a ideia de que eles não tinham que fazer isso porque era o que a imprensa esquerdista queria, e contratar um porta-voz seria dar o aval de que a mídia estava dizendo a verdade, de que realmente o Bolsonaro falava muita besteira, e de que o Paulo Guedes e o Bolsonaro não se encontravam, mas infelizmente eu acho que eu vou ter que mudar de ideia, porque isso realmente foi algo completamente desnecessário. Se existisse um ponto focal de comunicação do governo, se tivesse ali um cara para dizer, ó, Gustavo Bebiano, o que está acontecendo? Carlos Bolsonaro, precisa mesmo falar isso? Bolsonaro, mostra aqui para mim, realmente vocês conversaram? Cadê as mensagens? Se tivesse alguém cuidando de toda essa comunicação, sem que integrantes aleatórios fiquem dando declarações sobre o governo, esse tipo de confusão não aconteceria. E é uma confusão que, se não tivesse essa denúncia dos casos dos laranjas, não seria nada demais. Mas por ter esse caso dos laranjas, acabou se tornando um agravante. Ué, mas calma aí, essas informações aqui estão desencontradas. O cara falou que conversou com o Bolsonaro, mas o próprio presidente e o filho do presidente desmentiram essa informação. Eles não desmentiram a informação de que eles haviam se comunicado, mas desmentiu a informação jogada pelo Globo de que eles teriam se comunicado a respeito desses casos de laranjas do PSL. Então, realmente, talvez seja uma boa o governo contratar um porta-voz. Na verdade, já existe um porta-voz. Eu acho que ele só serve para emitir comunicados, mas talvez ele deva cuidar de toda a comunicação do governo. E se não for ele, que seja outra pessoa, porque essas desconfianças já gerou murmurinho na cabeça de muita gente. Vai ter muita gente que não vai entender a história, vai ficar com isso, principalmente esquerdista. Ah, e aquele Gustavo Bebiano lá que falou uma coisa e o próprio presidente desmentiu ele. É corrupto. E você desacredita disso? A mídia já está ventilando já de que o Bolsonaro esperava voltar ao governo
com Gustavo Bebiano já tendo pedido demissão. Aonde que o Bolsonaro falou isso? O Bolsonaro nunca mencionou nada disso a respeito, mas tá lá na Folha. É esse tipo de narrativa que eles querem criar, quando na verdade foi apenas um desencontro de informações que nos fazia duvidar do Gustavo Bebiano, quando o Carlos e o próprio presidente desmentiram essa informação de que eles haviam se comunicado, mas na verdade foi tudo um grande mal entendido. Por esse vídeo é isso, meus amigos, compartilhem ao máximo para que as pessoas entendam o que a mídia, qual é a narrativa que eles estão querendo criar, esse desencontro de informações. Então compartilhem ao máximo esse vídeo. Links do Apoia-se, Twitter aqui na descrição. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.